capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. A palavra que veio a Jeremias do Senhor dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ali ele fazia uma obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Então ele fez dele outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como este oleiro fez, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, e para derrubar e para destruir. Mas se essa nação contra a qual falei se converter da sua maldade, eu me arrependerei do mal que tinha pensado em lhes fazer. E no momento em que eu falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, mas se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Agora, pois, fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós, e projeto contra vós um plano. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. E disseram eles: Não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo a imaginação do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora aos pagãos: quem ouviu coisas semelhantes? A Virgem de Israel fez uma coisa horrenda. Abandonará um homem a neve do Líbano, que vem da rocha do campo? Ou serão as águas correntes e frias que vêm de outro lugar abandonadas? Porque o meu povo se tem esquecido de mim. Eles queimaram incenso à vaidade, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e veredas antigas, para que andem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra uma desolação e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a sua cabeça. Como o vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. E disseram então: Venhamos e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Venhamos e o firamos de língua, e não prestemos atenção a nenhuma das suas palavras. Ó Senhor, olha para mim e ouve a voz do que contendem comigo. Deve o mal ser recompensado com o bem? Porque eles cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de como me pus diante de ti para falar para o bem deles, para desviar deles a tua ira. Portanto, entrega os seus filhos à fome e derrama o sangue deles pelo poder da espada. E fiquem as suas mulheres sem filhos e viúvas, e os seus maridos sejam postos à morte, e os seus jovens feridos à espada na batalha. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxeres de repente sobre eles um esquadrão, porque cavaram uma cova para prender-me, e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, conheces todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. O capítulo 18 do livro do profeta Jeremias vai falar sobre a casa do oleiro. Uma lição onde Deus mostrou a Jeremias que nós somos o pó da terra. Jeremias, ele desce à casa do oleiro e ele vê uma obra sobre as rodas.
E de repente, aquele vaso se quebrou na mão do oleiro. Muitas vezes é assim. Muitas vezes Deus está nos moldando e muitas vezes nós quebramos na mão do oleiro. E quando nós quebramos, é porque o oleiro ele quer fazer uma forma diferenciada. O oleiro ele quer fazer de acordo com a sua vontade. Porque muitas vezes o vaso fica torto. O vaso muitas vezes não tem barro suficiente. O vaso muitas vezes não tem a moldura correta para encher a quantidade de azeite. E quando nós quebramos na mão do Senhor, isso representa que Deus ele vai moldar do jeito que Ele quer. Quando nós estamos nas mãos do Senhor, nós compreendemos que a vontade de Deus ela vai ser feita nas nossas vidas, independente se precisarmos sermos quebrados por Ele. Porque muitas vezes nós quebrados somos muito mais preciosos do que inteiros. Porque quando Deus nos quebra, quando Deus quer nos refazer, é porque é algo em nós que precisa ser mudado. É porque em nossos corações há algo mal. É porque dentro de nós há algo que precisa ser consertado. E é essa área que Deus quer quebrar para refazer. E é necessário muitas vezes que esse vaso se quebre para que o Senhor possa moldar de uma forma sobrenatural. Nós precisamos entender o mover de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos entender que há um tempo para o nosso total arrependimento em alguma área, porque muitas vezes as áreas que Deus quer trabalhar nas nossas vidas, elas são dissipadas por causa do nosso ego, do nosso orgulho, das nossas vaidades. E Jeremias ele faz uma oração ao Senhor. Jeremias ele pede ao Senhor para que o Senhor se levante e para que o Senhor veja aqueles que fazem mal a ele. Para que o Senhor possa exterminar a maldade e abençoá-lo. Quantas vezes nós não temos forças para lutar contra os nossos inimigos? Porque se nós formos lutar com os nossos próprios braços, nós não venceremos. Mas quando nós colocamos Deus na nossa frente, quando nós acreditamos que o Senhor ele é o nosso general, quando nós acreditamos que o Senhor ele faz vingança, o Senhor é o Deus de justiça, quando o Senhor vê que armam laços para as nossas vidas, que cavam covas para nós, que projetam o mal para nós, que lançam palavras sobre as nossas vidas, o Senhor, ele não deixa de fazer a sua justiça. Ele cumpre os seus decretos, por isso nós devemos pensar o bem. Por isso nós devemos abençoar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que falam mal de nós, que nos armam armadilhas, que nos traem, que nos enganam, que nos acusam, que nos invejam. Porque o Senhor é o dono da verdade e da justiça. Se tentam fazer um mal contra nós, o Senhor ele vai na nossa frente. O Senhor é o dono da batalha. O Senhor é aquele que conhece os corações. Portanto, se nós estamos tendo resultados bons ou maus, nós precisamos compreender que foi a nossa plantação que nos entregou esse resultado. Nós precisamos compreender que é somente através da palavra de Deus que nós seremos curados, que nós seremos reabilitados, que nós seremos remidos, que nós seremos sarados,
que nós seremos perdoados, porque nós precisamos compreender qual é a boa e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos compreender a justiça de Deus. Não adianta querermos o mal de ninguém, não adianta querermos algo ruim, mas nós queremos e precisamos buscar a justiça do Senhor. Colocar nas mãos dele tudo aquilo que fazem contra nós, perdoar aqueles que nos ofendem e viver as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, porque o Senhor é o Deus de poder, o Senhor é o Deus que faz todas as coisas e o Senhor é aquele que faz cumprir toda a palavra que sai da sua boca. E nós precisamos compreender, precisamos nos arrepender e precisamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Que você fique com essa palavra e que o oleiro possa moldar as nossas vidas de acordo com a sua vontade e o seu querer. Que Deus abençoe o seu lar e a sua família e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.